Olá pessoal, para terminar todo esse conteúdo do Teorema de Pitágoras, que a gente fala até extenso, porque ele tem muitas, apesar de ser um conteúdo muito simples, tem muitas maneiras de a gente entender ele, eu trouxe esse problema que é um pouco diferente. Aqui a gente vai simular uma situação, certo? Onde a gente tem um probleminha do dia a dia e a gente vai tentar, através do Teorema de Pitágoras, resolver essa situação. Ó. Imagina que, de certa forma, vou apagar esse aqui. Imagina que, de certa forma, um engenheiro civil, por algum motivo, vai construir em um terreno nessas proporções, ou seja, o terreno tem essas dimensões, ele vai construir alguma coisa, seja um conjunto de prédios, um conjunto de casas, pode ser um grande empreendimento, mas ele vai precisar construir aí alguma coisa. E ele percebeu que ele chegou depois nesse projeto e percebeu que quem fez as aferições, ou seja, as medições desse terreno, não tinha deixado todas as informações lá no projeto, na planilha. Só tinha o desenho do terreno desenhado, tinha dizendo que aqui tinha 80 metros, tinha dizendo que aqui tinha 60 metros e não tinha mais informações. Onde o engenheiro chamou todos esses lados aqui, eu vou até colocar aqui, onde o engenheiro, ele naturalmente chamou todos esses lados, certo? Vou botar aqui, como ele não sabia, colocou as incógnitas A, Y, X, certo? Então ele percebeu, ó, ele não entendeu porque as pessoas tinham colocado feito a marcação, mas não teriam colocado todas as informações. Mas bem, ele percebeu que a primeira parte do projeto que ele teria que lidar era essa parte triangular, certo? Ele teria que lidar com essa parte triangular. Então ele teria que saber quais seriam todas as medidas desse lado triangular, certo? E para isso, vocês podem perguntar, mas professor, se a gente está estudando Teorema de Pitágoras, essa figura não é um triângulo retângulo, como eu vou conseguir aplicar essa fórmula, que é essa, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, se eu não tenho um triângulo retângulo. E o senhor falou para a gente que a gente só poderia calcular a fórmula de Pitágoras se fosse um triângulo retângulo. E eu digo, é verdade. Porém, vocês têm que pensar um pouco mais além do que os seus olhos veem naturalmente, certo? Por que eu digo isso? Porque se você observar, apesar de a gente não ter um triângulo retângulo, a gente vai ter aqui, ó, se a gente passar na nossa mente, ó, invisível, mesmo que imaginando, a gente tem uma reta invisível aqui que torna esse triângulo aqui um triângulo retângulo. Aí você vai dizer, ah, professor, legal demais, agora entendi. Essa parte aqui ficou um triângulo retângulo, então logo eu posso calcular ela, certo? Aí eu disse, certo, ele fez, mas peraí, professor, a gente tem um lado do triângulo, não tem o outro, não tem o outro. E o senhor falou pra gente que para calcular no Teorema de Pitágoras nas aulas, eu precisava pelo menos ter dois lados, ou seja, dos três lados, eu preciso ter dois para descobrir o terceiro. Então, seja qual for os lados, eu tenho que ter pelo menos dois para descobrir o terceiro lado. Mas só que quando eu olho para cá, o que você está mandando, eu só vejo que um lado vale 60, um lado eu não sei, eu chamo de A, e o outro lado, eu vou até chamar esse lado agora que a gente viu de P, certo? E esse lado P também não tem. Como é que eu vou calcular o Teorema de Pitágoras se eu não tenho dois lados? Eu preciso pelo menos de dois. Então vamos lá na fórmula. Vamos escrever a fórmula aqui, vou botar os cálculos aqui. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado, o que seria? É minha hipotenusa, né? Ou seja, o maior lado. Aqui, eu não tenho. Se eu não tenho, eu vou repetir, não é isso? Aí, ou seja, B, quem é B ao quadrado? Eu vou dizer que B é esse 60, certo? 60 metros aqui tem. Então, 60 ao quê? Ao quadrado. Mais C. Só que o C, você vai dizer, C, no caso, é o terceiro lado, é o meu lado P, eu também não tenho. Aí eu pergunto, será que eu tenho que botar C de novo ali? Como é que eu vou responder se está faltando? O senhor disse a mim que tem que ter dois lados. Aí eu digo a vocês, será que não tem o lado P nesse problema? Vamos investigar. Ó. Se aqui, claro, tivesse desenhado bem retinho, isso seria um quadrado. E o quadrado, esse lado tá, né? E um quadrado, uma característica primordial do quadrado é que todos os lados fossem iguais. Concordam comigo? Não é isso? A característica do quadrado é que todos os lados são iguais, dessa forma geométrica. Se eu observar aqui, se é um quadrado e este vale 80, aqui ó, 80, logo, aqui, mesmo que eu não quisesse, mas é um quadrado, vale 80, 80 e 80.
Então, naturalmente, a gente tinha já o tamanho dessa medida aqui, que era a mesma daqui, ó. Porque é um quadrado e as costas desse triângulo é a lateral do quadrado. Então, logicamente, aqui valeria 80. Então, na verdade, a gente tem esse tamanho, certo? Só não estava escrito. Então, a gente teve que olhar com um pouco mais de profundidade. Porque, lembrem, a gente teve que desenhar essa linha imaginária, imaginar que aqui é um quadrado e colocar os valores daqui e ali. Não foi isso? Então, lá, aqui, ó, 60 ao quadrado daqui. E esse lado, que é o lado P, na verdade, é 80. Só que 80 é o quê? Ao quadrado. Então, para a gente calcular aqui, a gente primeiro tem que fazer a potência de 60 ao quadrado, e a potência, resolver essa potência, e a potência de 80 ao quadrado, né? Então, a gente teria o seguinte, ó, 60 ao quadrado é 60 vezes 60, certo? E 60 vezes 60, a gente tem o quê, ó? 0 vezes 0, 0, 0 vezes 6, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36. Quando a gente vai somar isso aqui, a gente vai ter 0, 0, 6 e 3. 3.600. Então, a gente tem aqui, ó, 3.600 como resposta dessa potência, tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com 80 ao quadrado, certo? Fazer 80 vezes 80. Então, armando um pontinho aqui, a gente tem 80 vezes 80. E aí a gente vai fazer 0 vezes 0, 0, 0 vezes 8, 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 8, 64. Tá? Então vai dar 0, 0, 4 e 6, ou seja, 6.400 e vai colocar a resposta aqui. Aí uma dica, pessoal, para vocês, tanto aqui quanto nesse 60 vezes 60, quando vocês tiverem números assim que tem os dois zeros, vocês podem fazer o quê, ó? Isso para ficar mais rápido a continha, esqueci de dizer só vocês. Vocês escondem o zero e fazem o seguinte, ó. 6 vezes 6, 36. E escondi quantos zeros? Foi 2, um daqui e daqui. Então coloca 2 aqui, ó. 3.600, mais fácil. Aqui também, ó. 8 vezes 8, 64. Escondi quantos zeros? 2. Coloca aqui, ó. Tá? Fica até mais rápido, tá bom? E agora eu vou ter a soma de 3.600 mais 6.400. Então vai ter A ao quadrado igual a 3.600 mais 6.400 vai dar 10.000, tá? Mas a continha não vai parar por aí. Por quê? Porque a gente vai ter que o quê? Tirar a raiz. E tirar a raiz de quê? A raiz quadrada, não é isso que a gente viu? Para tirar a raiz quadrada, a gente tem que tirar a raiz quadrada do número e tem que tirar... Opa, eu botei só 1.000, não foi? São 10.000. Tem que tirar a raiz quadrada do número, certo? E também da letra. O A fica fácil, né? A gente já viu que eu tenho que fazer só o quê? Passar a raiz aqui, corta, corta, o A vai para fora. Não é isso? E agora vamos tirar a raiz de 10.000. Tá bom? Deixa eu só olhar se a câmera tá tudo ok, gravando. Pronto. Para tirar a raiz de 10.000, é aquele... Eu vou colocar até aqui, ó. Vocês podem fazer de duas formas. Ou ir caçando, ou fazer dividindo logo assim, ó. Aqui é a raiz quadrada. O método que eu gosto, que é mais rápido, é assim, ó. Divide por 2. A gente já viu até isso no primeiro mês no estudo propriedade de radicais, tá? 10.000 dividido por 2 vai dar quanto? 5.000. Que dividido por 2 vai dar 2.500. Que dividido por 2 vai dar 1.250. Certo? Que dividido por 2 vai dar 625, não é isso? 625. Que dividido por 2, já não dá, porque 625 é ímpar, já não dá. Então aqui não é por 2 não. Então, deixa eu ver uma coisa. É isso mesmo. Então, 625 já não divide por 2. Vamos ver se divide por 3. 6, a técnica para saber naturalmente se o número é divisível por 3 é só somar eles, os algarismos deles, e ver se ele está na tábua de 3. Se ele tiver, é um número que divide por 3. Então, ó, mesmo se eu saber a resposta, eu já vou saber. Então, vamos lá. 6 mais 2, 8. 8 mais 5 vai dar 13. 13 não é um número que está na tábua de 3, porque veja bem, ó, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Então, passou de 12 para 15. 13 não está na tábua de 3, logo nem precisa tentar dividir por 3. Então, vou para o próximo número primo, que é o 5. 625 dividido por 5 vai dar 125. Certo? 125 dividido por 5 vai dar 25. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Tá? Escreve essa raizona aqui embaixo. Todos vão ter o 2, que é uma raiz quadrada. E vamos separando em grupos de 2. Certo? Ó.
2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Todo mundo tem 2, corta e passa para fora. Corta, 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 corta. Cortou esse passou para fora. Multiplicando. Esse passou para fora. Esse passou para fora que cortou. E o outro passou para fora que cortou. Agora é só multiplicar o número e a gente tem a resposta. 2 vezes 2, 4. Beleza. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Certo? Então aqui a raiz de 10.000 é 100. Então, esse lado aqui que a gente não conhecia, que era a hipotenusa nossa, valia 100, certo? E se você quer testar se 100 é a raiz quadrada, logicamente o método é correto. Mas claro, se você querer testar, vou brincar com os números, para saber se 100 é a raiz quadrada, então você faz o seguinte, multiplica 100 vezes 100. E usando aquela mesma técnica para não perder tempo, ó, esconde todo mundo for zero. 1 vezes 1, 1. Escondeu quantos zeros? 4. 1, 2, 3, 4. 10.000. Tá bom? Então, gente, percebam, o intuito dessa aula de hoje é que a gente use o Teorema de Pitágoras, como a gente sempre usou, porém, dentro de um problema real e dentro de uma análise onde a gente teria que observar muito mais do que o problema de Pitágoras, porque já as informações não estavam claras, não estavam tão dadas assim. A gente tem que pensar um pouco mais. Até porque o problema inicialmente vinha com uma figura geométrica assim, ó. E se a gente não pensasse, a gente ia ficar sem saber como medir o tamanho desse lado, mas através do Teorema de Pitágoras a gente sabe que consegue fazer muita coisa, tá ok? Então, um abraço, por hoje a gente termina a parte do Teorema de Pitágoras, na parte da próxima aula a gente começa a ver relações trigonométricas, tá? Que é um assunto um pouco mais denso, vai exigir muita atenção de vocês, mas a gente devagarzinho vai conseguindo, tá bom? Abração e até mais, pessoal!